Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Aqui é o Wellington Santana e você está no canal da comunidade cristã Boas Novas. Sem mais delongas, eu já queria convidar você aqui a fazer parte desse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, tome cuidado para que você não tente se inscrever. Porque todas as vezes que você faz isso, se você fizer isso, você vai retirar a sua inscrição, beleza? Então dá uma olhadinha no botão, se estiver ativado, deixa lá, ativa o sininho e todas as vezes que nós iniciarmos uma transmissão, uma gravação aqui, você será notificado pelo YouTube, né? Então é um grande prazer estar aqui e ter você aí junto conosco. E nós estamos na série Encontros com Jesus, né? E nós estamos estudando o quanto transformada a vida das pessoas que tiveram um encontro real com Deus. E eu convido você a ter esse encontro com Jesus para que a sua vida, a minha vida, seja transformada verdadeiramente, que nós possamos ser feitos novas criaturas, beleza? Então, você já viu aqui, acho que, se não me engano, 6 personagens aí, 6 pessoas que tiveram um encontro real com Deus e as suas vidas foram transformadas. Eu quero convidar você a uma oração agora, para que o Espírito Santo fale ao seu coração, né? Afinal, nós estamos falando sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus é algo vivo, né? Então, para que ela possa trazer transformação ao nosso coração, nós precisamos do Espírito Santo, né? Sem ele, não podemos fazer nada. Amém? Convido você a fechar os teus olhos, se conectar com Deus. Sei que às vezes em casa é difícil, né? Cachorro latindo, o filho chamando, mas tenta esses 50 minutos que nós estaremos juntos aqui, você focar na palavra. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por essa reunião, Jesus. Obrigado por mais este dia em que nós podemos estudar a sua palavra. Então, que o seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, Jesus. Que o seu Santo Espírito possa trazer mudança em nós e que nós possamos ser moldados, Senhor, assim como aquelas pessoas se encontraram verdadeiramente contigo e foram transformadas e são lembradas até hoje, Pai, que nós possamos ter um real encontro contigo e que as nossas vidas possam ser mudadas e que através de nossas vidas outras pessoas possam ser transformadas. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, antes de iniciar a palavra lá que está em Lucas, né, hoje nós vamos falar sobre um personagem, né, alguém muito conhecido, mas antes disso eu queria dar uma grande notícia para vocês, né? Nós teremos no mês de outubro, no dia 21/10, a conferência Boas Novas, né? E o tema é Sou Nós. Então, não mais eu, né? Não vivo mais sozinho, agora eu vivo em uma comunidade, em uma família. Deus nos chamou para ser né? Uma unidade, todos juntos, né, como um corpo. Então, eu tenho certeza que vai ser um encontro transformador, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, eu tenho certeza que vai mudar a forma de você enxergar as pessoas que estão ao seu lado. Então, nós deixaremos aqui fixado nos comentários e na descrição do vídeo também haverá o link para você fazer a sua inscrição. Então é importante que você faça para nós sabermos o número de pessoas que irão comparecer. Nós vamos oferecer, né, para aquelas pessoas que pagarem o ingresso, um kit muito bacana, muito especial e uma grande surpresa. Então vale muito a pena. Você pode dividir esse valor até em 12 vezes. Então, gente, vale muito a pena. Eu conto com você que você possa compartilhar essa informação com as pessoas que você ama, com outras igrejas, porque aqui nós estamos pregando placa, nós estamos pregando o Evangelho de Deus, e o que nós queremos é ser não só essa comunidade, mas as outras comunidades, as outras igrejas possam ter esse mesmo pensamento de unidade, amém? Então, nós estamos muito felizes, muito animados, e nós temos certeza que esse dia vai ser um dia transformador. Qual é o dia? 21/10, local, aqui na comunidade cristã Boas Novas. E qual é o período? Das 10 da manhã até as 10 da noite. Aí você vai falar assim, nossa, mas não é muita coisa, né? Não são muitas horas? Gente, será uma imersão na palavra de Deus, né? Então, para quem já teve experiência de ir a uma conferência, sabe o quanto isso queima o nosso coração depois e você sai ativo para fazer a obra de Deus. É uma experiência totalmente diferente. Então, essas 12 horas
parece que passa em 3, assim, de tão rápido e tão prazeroso que é. Você não vai se arrepender, eu posso te garantir. Beleza? Então, vamos para o estudo de hoje, tá? Então, o estudo de hoje está lá em Lucas 19. Nós vamos falar sobre aquele homem pequeno, né? Que aí nos anos, sei lá, uns 10 anos atrás, estava em alta. Todo mundo cantava a tal da música, como Zaqueu, quero subir, né? Você passava nos bares, os caras estavam lá cantando, né? Como Zaqueu, entra na minha casa. Todo lugar tocava essa música. Tem balada, tocava essa música. Ela teve um alcance muito grande, né? Regis Danese aí. Então, esse personagem, essa pessoa ficou muito conhecida, certo? Fora também que nos canais infantis aí, 3 palavrinhas, Minha Vida Uma Viagem, todos eles sempre tem a musiquinha do Zaqueu, certo? Então, quem era Zaqueu, gente? Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele era um anão? Pode ser que sim. A Bíblia só diz que ele era de baixa estatura. E o que ele era? Ele era um chefe dos publicanos, tá? E o que era um publicano? O publicano era aquele que cobrava impostos, certo? Ele era um judeu que cobrava impostos de outros judeus. Então, deixa eu te explicar mais ou menos como funcionava isso aí, certo? Então, Jesus, né? Vamos começar a ler aqui e eu vou explicando versículo por versículo, beleza? Então, lá em Lucas 19:1, diz assim, ó, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Então, está dizendo que Jesus entrou aonde? Em Jericó. Provavelmente, Jesus estava indo para Jerusalém e ali era uma passagem para Jesus chegar nessa cidade, ok? De Jerusalém. E Jericó era uma cidade muito rica, porque ela tinha um tipo de alfândega lá, certo? E vocês sabem, né? Hoje está em alta, né? Nós estamos gravando esse vídeo em 2023. O pessoal tá meio revoltado aí, porque agora todo mundo que compra produtos da China está sendo taxado, né? E aí você se sente lesado pelo governo. Bom, então era mais ou menos o que acontecia ali, né? Então, os romanos, claro, né? Eles dominavam a cidade, eles cobravam e taxavam aquelas pessoas que viviam ali, os judeus, e os publicanos eram aqueles que trabalhavam para Roma. Era um judeu que trabalhava para o romano. Então, para os judeus, os publicanos era a pior raça que tinha. Por quê? Eles eram aqueles que estavam traindo o seu povo. Eles estavam fazendo o seu povo sangrar. E eu vou te explicar por quê. Porque o publicano, além dele cobrar o imposto do judeu, ele podia colocar em cima daquela taxa outros valores. Então, Roma cobrava X. Então, o publicano podia cobrar um XXX a mais do que Roma estava cobrando, entende? Então, eles ganhavam muito dinheiro em cima, né? Então, eles acabavam levando vantagem em cima do povo. Então, para quem já assistiu The Chosen, né, que a gente já fez um vídeo aqui, inclusive, vocês vão lembrar que o primeiro episódio, o Mateus, que era um publicano, ele, para chegar até o posto de trabalho dele, ele tinha que bolar um esquema ali escondido, porque se ele fosse visto na rua, ele poderia ser espancado, certo? Então, era esse o nível de raiva, né? Se a gente for pensar hoje, nos nossos dias, a gente transfere isso para quem, né? Quem faz sangrar o povo, né? Quem tira vantagem de nós o tempo inteiro, cobrando taxas, impostos altíssimos, né? Quem quer levar vantagem, quem que enriquece, quem é que sempre o salário aumenta e das outras classes, né? Nunca sobe, né? Nunca tem aumento. Então, os nossos políticos seriam os publicanos daquele tempo, certo? Então, eles eram odiados. E Zaqueu era mais odiado ainda, porque além de ser publicano, ele era o chefe dos publicanos, tá? Então, vamos lá. Outra coisa, como eu falei que era uma cidade rica, então moravam nessa cidade pessoas que tinham mais condição financeira, tá? Então, na cidade também moravam os sacerdotes, né? Então, os sacerdotes daquela época, eles tinham um padrão de vida muito grande. Vamos voltar no The Chosen também, né? Como é que Nicodemos chega na cidade, né? Numa carroça carregada por homens, né? Então, eles tinham condições, tá? Eles tinham dinheiro. Jesus também conta aquela parábola do cara que é assaltado na estrada, né? Aí fala que pelo aquele cara que estava caído, passou um sacerdote, né? E ele estava indo para Jerusalém. Então, era um caminho
muito conhecido, beleza? Que as pessoas ali de Posses passavam muito por ali, tá? Então, vamos continuar aqui, tá? Versículo 2, havia um homem rico. E ó, quando a Bíblia fala que é rico, é rico. Quando a Bíblia fala que é bonito, tá? Então, toda vez que a Bíblia dá um adjetivo, você amplifica isso bastante, tá? Então, ele era muito rico, gente. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos, né? Ou dos publicanos. Bom, 3. Tentava ver Jesus, né? Então, ele descobriu que Jesus ia passar por aquele caminho. E aí, ele teve essa curiosidade, né? Como diz a música, né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Então, ele teve essa curiosidade, ele foi de curioso para saber quem era esse Jesus que todo mundo estava falando, certo? Então, ó, lembra que eu falei que ele era de baixa estatura, certo? Então, ele precisou arrumar um jeito para conseguir ver Jesus, porque a multidão não ia deixar, né? Se você vai num show aí cheio aí, você não consegue chegar lá na frente, porque a multidão vai te espremer ali, a multidão não vai deixar você passar, certo? Então, além de tudo, ele era pequeno, então não adianta ele pular que ele não ia conseguir ver. Então, qual foi a estratégia dele, né? Ó, outra coisa, lembra que Zaqueu, ele tinha uma posição, né? Ele era rico. Então, a gente vai entender aqui que algo fez Zaqueu querer subir nessa árvore. Então, muitas vezes nós queremos ver Jesus. Muitas vezes você quer ver Jesus, mas existem obstáculos na sua frente, certo? Então, por exemplo, um dos obstáculos ali que Zaqueu tinha era a multidão e o orgulho, né? Então, uma pessoa de posição, imagina uma pessoa de posição né, subindo em uma árvore, né? Ia ser meio estranho se você visse algum político, né, que é bem conhecido, subindo numa árvore, né, num muro. Ia ser meio esquisito, ia ser meio humilhante, certo? Então, algo fez Zaqueu não olhar para o orgulho e subir na árvore, certo? Então, eu pergunto de novo para você aí, né? O que tem te impedido de ver Jesus? O que tem impedido você de ter um encontro real com Cristo, né? Pode ser orgulho? O que vão pensar de mim, né? O que vão pensar de mim se eu orar por alguém no meu serviço? O que vão pensar de mim se eu compartilhar um versículo com os meus amigos da faculdade ou da escola? O que vão pensar de mim se eu falar em línguas, né? Vão achar que eu sou um crente louco e fanático. Então, gente, muitas vezes o orgulho tem nos impedido de ter o encontro real com Jesus, né? Outro obstáculo, né? Idolatria. Aí é claro que Zaqueu tinha um ídolo, né? O ídolo de Zaqueu era Mamon. Mamon é dinheiro, então ele amava o dinheiro, certo? Tem a musiquinha que os meus filhos assistem em casa, né? Diz assim, né? Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu, né? Então ele não se contentava só com o que ele tinha, mas ele precisava de mais e mais e mais. Então ele precisava alimentar esse ídolo. Aí o seu ídolo pode ser o dinheiro? Pode, mas o seu ídolo pode ser outras coisas, como a sexualidade, né? Como coisas, o conforto. Ah, mas se eu encontrar Jesus, a minha vida vai ter que mudar, vai bagunçar minha rotina, vai bagunçar minha vida, né? E o meu filminho de final de semana, e o meu vinhozinho do meu coffee break ali com o pessoal, né? O happy hour com o pessoal que eu trabalho, ou da faculdade. Eu não posso mentir para você. Se você tiver um real encontro com Jesus, todas essas coisas vão ficar para trás. Entende? Então, os prazeres também pode ser um obstáculo? Pode, né? Ah, mas tá tão bom aqui, por que eu tenho que levantar, ir à igreja? Ai, agora que eu acabei de deitar, eu vou ter que orar? Ah, preciso dormir, entendeu? Então, por que eu vou dedicar tanto tempo para Jesus assim? Ah, ele me ama mesmo, né? E a gente continua tendo uma vida igual a que nós sempre tivemos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esses obstáculos sempre vão aparecer, né? Para quem leu o Deuses Falsos, né, de Tim Keller, vai ver que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente fica tentando fabricar ídolos o tempo inteiro, né? E o ídolo pode ser um filho, pode ser coisas boas, né? O marido, o filho, a família,
Podem ser coisas boas. Ídolos não são só coisas ilícitas, certo? Continuando. 4. Por isso, né? Então Zaqueu correu adiante e subiu numa figueira brava, ou um sicômoro, no caminho por onde Jesus passaria. Então essa árvore, gente, é uma árvore baixa, né? De caule grosso e baixa. Por isso que ele conseguiu subir, certo? Se o editor puder colocar uma imagem do sicômoro aí, né? De uma figueira brava, seria bacana em algum lugar da tela aí. Seria interessante, tá? Até para ilustrar e vocês verem como é que era, tá? Então, lembra que eu falei que algo levou Zaqueu a subir. Como eu falei, um cara que se vestia bem, um cara que tinha posse, subir em cima de uma árvore, gente, é humilhante, certo? E o que fez ele querer subir? Vamos lá, Gustavo, você consegue colocar aí no papel para mim, né? O que fez Zaqueu subir? O desespero fez Zaqueu subir, beleza? Então, ele já tinha algo dentro dele que não estava conseguindo mais, como eu falei, né? Ele tinha dinheiro e ele queria mais e mais e mais, mas faltava algo. E esse algo que faltava levou Zaqueu a ter um desespero de querer ter esse encontro com aquele cara que estava passando, que todos estavam falando que estavam fazendo milagres, que curava pessoas, né? Que amava aquelas pessoas que estavam ali com ele. Então, esse desespero fez Zaqueu não olhar para sua posição, não olhar para o seu dinheiro e ter um ato humilhante de subir em uma árvore. Se você quer ter um encontro com Jesus, você precisa que o desespero possa te empurrar para Jesus. Porque, gente, sempre haverá, se a gente não tem encontro com Jesus, sempre haverá algo dentro do nosso coração que vai levar a uma tristeza, uma ansiedade. Então, algo vai faltar dentro de nós. Então, esse algo a gente sempre vai buscar em algum lugar. Você vai tentar preencher com qualquer outra coisa. E eu te digo, se você não preencher isso com Deus, esse vazio irá continuar. Certo? Então, esse desespero fez com que Zaqueu fosse atrás de um salvador. Né? Todos gostam de filme de herói, né? Então, uma das grandes características de Jesus e o que ele fez ele era um herói, né? Jesus precisava de um salvador, né? Zaqueu precisava de um salvador, e o desespero fez com que ele fosse atrás desse salvador. Então, se Jesus é um salvador, para que tipo de pessoa que Jesus veio? Certo? Então, tem gente que pensa assim, eu gostaria de frequentar a igreja, mas ali só tem hipócrita. Eu gostaria até de ir na igreja, eu gostaria até de estar com eles, mas ali as pessoas da igreja são piores que as pessoas que estão fora. Vocês estão entendendo? E aí por isso que eu não vou, né? Então assim, vamos entender aqui. Se eu estou doente, eu procuro um médico. Então, eu não vou procurar um médico e me medicar antes de ir ao médico, entende? Então, eu vou ao médico quando eu estou doente. Se eu estou são, para que eu vou ao médico? Se eu estou são... Acho que você entrou na frente, né? Gente, esse aqui é o Gustavo. Dá um oi aí, Gustavo. Beleza? Nós tivemos um probleminha na câmera aqui da Bíblia e ele tá tentando arrumar, tá? Oi? Não, precisa cortar não, as pessoas já te conhecem, então a gente não faz nada sozinho aqui, até é bom ele aparecer, gente, porque não fazemos nada sozinho aqui, precisamos de uma equipe para que você possa ter, né, a imagem mais legal, mais agradável, iluminada. Então tem o Gustavo, tem o Roberto, então gente, louvem a Deus pela vida do Gustavo aí, coloca nos comentários, valeu Gustavo, beleza, vamos continuar então aqui. Então um doente só procura o médico porque ele está doente, né? Uma pessoa sã não procura um médico, a não ser que ele seja hipocondríaco, né? Que aí tem um probleminha, ou tem toque, certo? Então, a igreja, gente, é o ajuntamento dos desesperados. A igreja é um ajuntamento de pessoas que estão atrás, desesperadamente, de um salvador.
Vocês estão entendendo? Então, se olhasse para Zaqueu, né, se a gente fosse, e nós gostamos de julgar muitas vezes, né? A gente olhava para Zaqueu e falava assim, meu, o que esse cara tá fazendo aí? Esse cara não merece Jesus. Por que ele tá ali em cima? Ele não merece. Por que ele tá ali? Por que ele tá curioso? Ele só faz o que ele não deve, né? E nós condenamos. Mas Jesus não olha com os nossos olhos, né? Graças a Deus por isso, senão ele condenaria a todos, certo? Então, gente, um Salvador vem para o quê, Gustavo? Salvar. Ó, isso aí, acertou, miserável. Então, um Salvador vem para salvar, gente. Então, ele tá vendo ali alguém desesperado em cima de uma árvore. E agora é um dos diálogos mais interessantes da Bíblia, mais bonitos, né? Bom, até porque, olha só, se um Salvador vem para salvar, ele vai terminar com essa frase, lá no versículo 10, vai dizer assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, Jesus está dizendo ali qual é o objetivo dele na Terra, é salvar. E não importa quem, não importa como, Jesus veio para todos, beleza? Todos. Por mais que você ache que a tal pessoa não mereça o perdão, ele veio para todos. Amém? Bom, então, gente, se Jesus vem para os doentes, então que eu seja doente. Que eu seja o necessitado. Né? Se coloque como necessitado, como o doente. Nós não seremos perfeitos nunca. Sempre haverá algo que Jesus precisa moldar ao seu caráter, entende? Então, se eu falar assim para Jesus não precisa mexer em nada não. Eu estou dizendo assim, eu não preciso de você, eu não quero você na minha vida. Mas Jesus busca o quê? Um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado, gente? A gente só acha que é um coração triste às vezes, né? Mas um coração quebrantado é aquele que busca um Salvador. Aquele que tem consciência que sozinho ele não pode. Um coração quebrantado é aquele que necessita da presença de Deus, de Jesus Cristo, certo? Então, que nós possamos ser esses doentes, então. Nós possamos ser aquele cara que vai subir numa árvore e que tem curiosidade, quer saber quem é esse Jesus, porque ele precisa de Jesus. Beleza? Então que nós possamos ter um coração quebrantado. E ó, o vídeo só fica legal quando você aí sai do boa noite. Porque assim, nós oramos lá no começo do vídeo, da transmissão, todo mundo, boa noite, boa noite, boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Você já foi na casa do seu pai, do seu avô, e você só ficou no boa noite e sentou na cadeira e ficou lá sentado na mesa? Não, você interagiu. Então nós estamos em família. Então não fica só no boa noite. Dê um glória a Deus, dê um aleluia, manda foguinho. Em nome de Jesus, gente, nós estamos aqui numa reunião. E aí eu gostaria que você escrevesse assim, ó, eu preciso de um Salvador, tá? Então escreva aí nos comentários, eu preciso de um Salvador, beleza? Versículo 5, enquanto você escreve isso. Se você estiver na Smart TV, gente, vai pro celular rapidinho, escreve e volta. Né? Lá em casa, quando eu estou acompanhando uma transmissão, um culto, eu fico com o celular na mão e na televisão lá. Quando eu preciso escrever, eu vou no celular e eu escrevo. Beleza? Vamos lá. Aliás, eu não pedi uma coisa para vocês. Compartilhe o link. Beleza? Manda para todo mundo, manda para geral, porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que necessitam de Cristo. Beleza? Então, se você tem a salvação, você conhece a salvação? Você vê alguém no mar, né? Batendo o braço, numa tempestade, morrendo, o que você faz? Eu não pularia porque eu não sei nadar. Eu jogaria a boia, certo? Então, joga a boia e puxa, beleza? Joga o link para que essa pessoa segure a boia e ela possa encontrar Jesus. Vamos lá. Versículo 5. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Peraí. Jesus não conhecia Zaqueu. Zaqueu não conhecia Jesus, né? Tô falando presencialmente. E olha como ele vai chocar Zaqueu, porque ele vai chamar ele pelo nome. Já dei esse exemplo aqui outra vez, mas eu vou falar de novo. Gente, quando alguém que não te conhece, que nunca te viu, não tá com seu documento na mão e chama você pelo nome, o que você faz? Uma vez eu tava com a camisa de futebol, né, do Palmeiras, e tinha o meu nome atrás, eu nem lembrava que tinha o meu nome na camiseta. Aí eu tava andando no mercado e alguém falou, Wellington. Aí eu olhei assim, tipo, esse cara me conhece da onde? Como?
Olha como choca. Então imagina alguém que você subiu para ver, olhar para você e chamar você pelo nome. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. Jesus conhece você. Jesus conhece você desde que você estava no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que ele já nos chama pelo nosso nome. Sim, Jesus conhece você. Então, às vezes a gente acha, né, que pode surpreender Deus com as nossas atitudes, né? Ou para o bem ou para o mal. E, gente, a gente nunca vai surpreender Jesus, porque ele já nos conhece desde que nós éramos informes, certo? Então, Jesus nos conhece, gente. E aí ele vai chocar Zaqueu, porque ele já vai falar, né, Zaqueu. E outra coisa, é a primeira vez e a única vez nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É a única vez em que Jesus se convida. Jesus tá parecendo meio intransigente aqui, não tá? A pessoa nem te conhece, fala, Gustavo, ó, eu vou filar boia na sua casa hoje, hein? Prepara um banquete lá, porque eu vou comer na sua casa, né? Eu vou dormir na sua casa, não é só comer, ó, eu vou passar a noite, né? Ó, eu vou ficar na tua casa, tá? Que estranho, né? Mas, gente, isso que Jesus não é o Salvador, ele não precisa salvar. Então você vai ver aqui, ó, que ele vai falar assim, ó, hoje devo, ou algumas traduções, hoje necessito. Não é eu quero, mas eu necessito, eu devo, eu preciso, né, hospedar-me em sua casa. Porque Jesus necessitava estar na casa de Zaqueu para salvar. Então ele fez isso para que ele pudesse fazer aquilo que ele foi chamado. Entenderam? Então, olha só, né? Se você visse algum pastor, alguém, né, entrando na casa de um político que você sabe que é corrupto, o que você falaria? Nossa, se vendeu, hein? O cara tá com algum interesse ali para ganhar alguma coisa, porque esse cara é um ladrão, esse cara não presta. Não é verdade? Né? Então, se Jesus vivesse hoje, gente, ele iria chocar muita gente, muito crente. E Jesus ia chocar mais crente do que não crente. Né? Então, muitas vezes a gente encaixota Jesus e fala, ele não pode fazer isso. Como é que ele vai entrar na casa de um pecador? Como assim? Uma coisa que a gente tem que entender. O nosso pecado, a nossa sujeira não contamina Jesus. Mas a santidade dele passa em quem ele toca. Glória a Deus, aleluia. Jesus não vai se contaminar com o nosso pecado. Mas ele não vai nos infectar de salvação, gente. Porque ele é Jesus. Ele salva. Ele é o Salvador. E o que Jesus quer de nós? Um coração quebrantado. Aí eu falo pra vocês, né? Muitas vezes vocês vêm na igreja, a gente faz aquele apelo, acho que nem deveria se chamar apelo, né? Porque parece que você tá apelando ali, né? Tipo assim, implorando pra alguém aceitar Jesus, né? Mas por que você tem que falar? Porque muitas vezes você tem, quando tem algum ato profético, ou você quer fazer algum voto, ou mesmo aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, por que você tem que falar, levantar a mão? Por que você tem que fazer isso? Por que tem que ser público, gente? Porque a gente tem que... Como é que se diz a palavra que fugiu agora? Peraí. Nós estamos a público e nós temos que falar para todo mundo, ó, eu necessito, né? Lembra do Chapolin? Quando acontecia algum... Ó, fui velho agora, hein? Agora fui longe, acho que eu denunciei a minha idade. Mas lembra do Chapolin? Quando eles tinham algum problema, o que eles falavam? E agora, quem poderá nos defender ou nos ajudar? Certo? Aí o Chapolin aparecia, certo? Então é isso, né? É levantar a mão e falar, eu necessito. Quem poderá me ajudar? Né? É tipo isso. Deus, eu preciso de você. É isso. Então, você tem vergonha, às vezes, de levantar as mãos cantando. Gente, pelo amor de Deus. Deus tá falando, eu quero salvar a tua vida. É tipo assim, quem quer ser salvo, você tá lá. Não posso falar alto, senão você, né? O que vão achar de mim? Tem que levantar a tua mão e ir até a frente e falar, eu quero esse Salvador. Agora, pra gente interagir de novo, escreve aí, eu quero esse Salvador. Escreve aí, eu quero esse Salvador. Beleza? Continuando.
6. E aí Jesus, né, falou, ó, vou na tua casa. E aí, ó, sem demora, falando em casa, agora o Roberto chegou aqui. Então, assim, ele tá me prometendo um churrasco faz muito tempo, por exemplo. Se ele falar agora pra mim, Huerto, hoje tem churrasco, eu vou sem demora, tipo Zaqueu, entendeu? Então, se ele falar, Huerto, hoje tem um churrasco na minha casa, eu sem demora irei comer um churrasco. Agora, voltando pro texto, né? Então, sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Olha só, com alegria. Tipo assim, como eu, um pecador, um cara que todo mundo odeia, ele pediu pra mim na minha casa, ele me chamou pelo nome e ele vai da minha casa. E isso encheu ele de alegria, porque ele nunca esperou ser tratado dessa forma, tá? Ao ver isso, o povo começou a se queixar lá, os crentes da época, hein? Os crentes começaram a se levantar. Os crentes, né, desviados, né, gente? Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Quantas vezes você tem falado isso? Porque se você tem falado isso, você é o fariseu. A gente acha às vezes que os fariseus acabaram, mas nós temos muitos fariseus, né, no nosso meio com esse comportamento de julgar. De julgar. Então, a gente tem que refletir o quanto eu tenho julgado as pessoas. Eu tenho mais julgado ou eu tenho amado? Eu tenho condenado ou eu tenho tolerado? Né? A gente fez um estudo sobre o Sermão da Montanha, certo? Vou tentar colocar o card em algum lugar aqui para quem não assistiu ainda. E no Sermão da Montanha ele fala, ame os seus inimigos. Então, é isso. Olha só, porque Jesus tinha autoridade, gente. Quem tem autoridade é aquele que faz o que prega. Uma pessoa que tem um discurso e faz outra coisa, ela não tem autoridade. Por exemplo, a Apple. Ela tem autoridade sobre tecnologia? O que você acha? Tem ou não tem? Ela é referência, porque ela te entrega aquilo que ela promete. Não é verdade? Então ela é uma autoridade, né, da tecnologia. Jesus era autoridade, ele é autoridade, porque tudo que ele falou, ele fez. Então, no Sermão da Montanha, ele falou, ame o seu inimigo, ofereça a outra face. E é o que ele está fazendo com Zaqueu. E a gente falou na série que esse tipo de atitude choca as pessoas. Se Jesus xingasse Zaqueu, ele não ia. Né? Eu mereço, né? Se Jesus ignorasse Zaqueu, ele ia também pensar, normal, eu mereço isso. Mas Jesus olha para ele com amor. E se você e eu somos o corpo de Cristo, que ele nos ensine, que o Espírito Santo nos dê olhos de amor. Nós possamos olhar as pessoas com o mesmo amor que Cristo olhou. Beleza? Então, a religiosidade, gente, sabe o que ela vai falar? Ela vai falar assim, ó. Primeiro você conserta a sua vida. E depois você tem um encontro com Jesus. Primeiro você conserta a tua vida. Depois você se afirma na igreja. Primeiro você conserta a sua vida. Depois você passa a trabalhar para ele. Mas não é assim que Jesus age. Se eu tô doente, se eu tenho um problema, eu preciso ser curado. E se eu tô diante do médico dos médicos, Senhor dos senhores, eu tenho que estreitar relacionamento com ele para que ele mude a minha vida. E ele quer mudar a sua vida. Não espere se largar o pecado. Primeiro. Não espere coisas acontecerem para depois você ter um relacionamento com Jesus. Esse é o maior dos enganos que nós cometemos, gente. Para a sua vida ser transformada, o primeiro passo é em direção a Jesus. Então, que você possa dar esse passo em nome de Jesus. Beleza? Nós possamos buscar nossa cura no médico dos médicos. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. O que acontece quando Jesus entra na vida de alguém verdadeiramente? Porque pode ser superficial, eu posso conhecer um Jesus de dados, né? A gente sempre fala, gente, eu sei muita coisa sobre o Neymar, tá cheio de coisa na mídia sobre ele, mas eu conheço o Neymar? Não, porque eu nunca fui na casa dele, eu nunca sentei à mesa, nunca nem vi de perto. Então eu não posso dizer que eu conheço o Neymar. Eu sei dados. Então tem muita gente que sabe muita coisa sobre Jesus, mas não conhece o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
E esse é um Deus relacional, é um Deus que quer estar de perto. E ele disse assim, é melhor que eu vá para que o Espírito Santo venha, para que vocês não fiquem órfãos. E dentro de cada um haverá a minha porção, haverá o Espírito Santo. Então, ele quer se relacionar com você. Não tem dia, não tem horário, não tem local certo para isso. O seu quarto é um lugar de conexão. A igreja é um lugar de conexão. Então, nós precisamos desse Deus. Beleza? Então, o que acontece? A primeira coisa, gente, tá funcionando a câmera aqui? Voltou? Agora tá o Roberto, viu, gente? Manda um abraço para ele aí. Vamos lá. Então, o que acontece quando encontramos Jesus? O que acontece quando encontramos Jesus? O que acontece? Primeira coisa que vem, gente. Verdadeiramente, tá? Esse encontro verdadeiro. É o arrependimento. Se arrepender é fácil, né? Tipo, não vou fazer mais, né? O que é se arrepender? O que é o arrependimento verdadeiro? Então, vamos dar um exemplo. A gente sabe que Zaqueu foi um exemplo de arrependimento, correto? Então, ele está falando ali, né? Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorar alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Então, qual que era o pecado de Zaqueu? Né? Qual que era o pecado dele? Era roubar, certo? E o arrependimento seria o quê? Não roubar mais? Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Aqui está você, certo? Aqui eu dispondo dos meus... um bonezinho. Os meus talentos artísticos, hein? Aqui está você. Aqui está Jesus. E aqui está o pecado. Dá para ver aí? Vou colocar você. Você, Jesus e o pecado. Zaqueu, Jesus e o pecado. Então, quando eu entendo o que eu estou fazendo é errado, e eu preciso desse, né, e eu me arrependo. Então, o arrependimento, gente, eu vou em que direção? Então, eu estava indo para cá, para o pecado antes, né? Então, aqui eu vou desenhar você antes, certo? Você estava indo para o outro lado, porque você estava onde? No pecado, correto? Se você encontrou Jesus, aí você falou, eu não quero fazer mais isso. Aí você só para aqui. Você parou aqui. Você está mais perto de Jesus ou mais perto do pecado, Roberto? No desenho. Você está mais perto do pecado, né? Então, essa caneta ela não é minha e eu sou ladrão. Aí eu só parei de roubar, certo? Aí eu fico olhando para a caneta, ai meu Deus, aquela caneta tá ali. Aquela caneta tá ali, tá difícil, hein? Né, o cigarro. Eu quero largar o cigarro. Mas, tem um maço na minha gaveta. Vai que, né? Vai que. Não vou jogar fora, né? É um pecado jogar fora, né? Enfim. Não, pecado é você deixar ele lá. Porque ele vai o quê? Fazer você olhar para ele. Certo? Então, pornografia. Eu tenho um problema com isso. Certo? Então, eu só paro de ver. Gente, o dia que você estiver sozinho, o dia que você, sei lá, qualquer coisa para quem é viciado, né, ou a bebida, vai ser gatilho para você olhar para aquilo. Se aquilo tiver as suas vistas, por exemplo, alguém que está querendo largar a bebida, é fácil para ele entrar num bar, gente? Não. Ele está sendo aquele cheiro, aquele ambiente. Você está entendendo? E aí ele está perto do pecado. O que é arrependimento, né? A Bíblia, né, no original chama de metanoia. E o que é metanoia? É um giro de 180 graus. Então, quando o exército está vindo para a batalha, aí eles falavam assim, o negócio tá feio lá. Metanoia! Todo mundo voltava para o lugar de origem. Você está entendendo? Para o lugar de origem não, desculpa. Ele vai em direção oposta, é uma
conversão, né? As pessoas chamam de conversão, né? Ah, você não é convertido, né? Tem esse bordão, né? Gospel. Ah, você não é convertido. Então, quem não é convertido é quem não foi em direção oposta, entendeu? Então, ó, lembra que você estava indo em direção ao pecado, ó, para lá. Se você parar, você está perto dele. Mas Jesus, né, e o que Zaqueu entendeu aqui, é que ele precisava de arrependimento. Então ele foi em direção a Cristo. Gente, quando a gente se arrepende, a gente vai em direção a Cristo. Então tudo tem que ter uma ação, correto? Porque se eu ficar parado, eu vou ficar no meio do caminho. Então, por exemplo, Zaqueu roubava. Qual é o contrário de roubar? Doar. O contrário de lesar as pessoas, abençoar. Então ele estava lesando as pessoas. E aí, ele se arrepende verdadeiramente. Agora ele fala o quê? Ó, eu vou devolver. E ó, a lei de Moisés falava assim, ó, quando você roubar algo de alguém, você não tem que devolver um mais, tem que devolver 2. Então alguém veio e roubou minha caneta. O Roberto veio e roubou minha caneta. Mas ele disse que se arrependeu. Beleza, então ele deveria me devolver 2 canetas. Correto? Só que quando a gente tem um encontro, né, tipo, avassalador com Cristo, não importa mais o que eu tenho, porque me importa só Cristo. E aí ele extrapola essa graça, porque ele não devolve só 2, ele devolve 4. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes nós estamos retendo nossos bens, o nosso tempo, né? E não querer entregar isso para Jesus. Mas, se eu me arrependi de verdade, eu preciso dar meia volta. 180 graus. Voltou? E caminhar para Cristo. Caminha para ele. Como é que caminha para ele? Fazendo o oposto do que você fazia. Certo? Então, por exemplo, tem um problema com pornografia. De novo, porque tem assolado os jovens. Certo? Tem um problema com isso. Qual que é o pecado disso? É só o ato em si? Não. O pecado ali é tratar as pessoas como um pedaço de carne. Sabe, tipo um cachorro que vê aquela televisão lá? Aqueles frangos rodando, que ele fica salivando de ver? Então, quem tem esse pecado está tratando o Filho de Deus, né? As criaturas de Deus como o quê? Como um pedaço de carne, como um objeto para se satisfazer. Correto? Então, esse é o pecado. Então, se eu trato as pessoas como um objeto, qual que é o contrário disso? Eu honrar cada filho de Deus. Eu honrar cada criatura que Deus fez. Eu honrar, eu amar. Entende? Não querer levar vantagem, não querer me satisfazer através de uma pessoa. Mas eu poder ser alguém para ela. Vocês estão entendendo? Qual que é o contrário, sei lá, da gula? É não comer, né? Às vezes eu como muitas coisas que não me saciam e eu como demais. O que eu preciso? De algo que vai saciar a minha fome. Porque se eu não comer e ficar sem comer, a minha fome vai triplicar. Correto? E aí eu vou correr mais pro pecado do que para frente. Para Jesus, né? Para cima, pro alto. Certo? Então Jesus está chamando você para arrependimento. Eu não sei o que você está fazendo. Eu sei o que eu faço. Mas eu não sei o que você está fazendo. Mas tem algo que Deus precisa mudar na sua vida. Ah, tempo. Tempo, eu sou muito avarento. E às vezes as pessoas acham que a avareza é só no dinheiro, né? Não é só no dinheiro, gente. O tempo também, nós somos avarentos do tempo. O que mais que você ouve hoje em dia? E aí, tudo bem? Ah, tô na correria. A pessoa nem pergunta, nem responde mais, né? Tô bem. Não. Ah, tô na correria aqui. Gente, a gente vive correndo e não sai do lugar. Por quê? Nós somos escravos do nosso prazer, certo? Ou eu tô usando meu dinheiro o meu tempo para ganhar dinheiro, ou estou usando meu tempo para me entreter, ou estou usando meu tempo para me divertir. Sempre o me. Não. Deus não te chamou para você ser sozinho. Lembra do Só Nós? Ele te chamou para ser comunidade. Ele te chamou para doar as coisas. Ah, agora então, vou ler a Bíblia para me salvar. Vou ler a Bíblia para eu conhecer Jesus. Gente, se você conhece Jesus e você não passa para ninguém, você não conheceu ele de verdade. Certo? Vou voltar a falar a história do caminhão. Se eu falar assim, ó, se eu chegar aqui nessa sala agora e falar, hoje eu fui atropelado por um caminhão. Aí você me vê limpo, sem nenhum arranhão. Você vai acreditar em mim? É mentira. Ué, como é que você foi atropelado por um caminhão e você não tá nem com dor, nem reclamando, nem tá arranhado? É mentira. Então, galera, se você se encontrou com Jesus e você não demonstra as características de Cristo, significa que você não teve encontro. Significa que você está mentindo.
Beleza? Vamos lá. Então, faça, vou colocar até embaixo para ficar mais, né? Fazer o inverso. É isso. Direção oposta, beleza? Contramão daquilo que você estava fazendo, correto? Vamos lá. A gente vai ver um outro exemplo disso lá em Atos 16, 23 e 34. Eu não vou ler tudo, né? Porque tem bastante coisa, mas vou contextualizar. Então o que acontece? Paulo e Silas foram presos, eles foram açoitados, tá? Lembra quando eu falei que quando a Bíblia fala que foi judiado é porque foi, quando é muito é porque é, quando é rico é porque é. Então eles apanharam muito, levaram, né, ó, do 23, ó, depois de serem severamente, olha só, tem a palavra severamente, então eles apanharam pra burro, hein? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. O que esses caras começaram a fazer? À meia-noite cantarei uma canção, certo? E aí os grilhões começaram a se romper. Olha só, que coisa linda. Às vezes a gente acha que tem que louvar a Deus só quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo na nice, quando tá tudo acontecendo. Mas aqui a gente entende que o louvor a Deus é o tempo todo. Me contentar com aquilo que eu tenho. Me contentar com a açoite que eu levei, que eu tô preso. É fácil, gente? Não é. Mas olha só o que acontece, né? Eles começam a cantar e um terremoto vai acontecer hoje aqui, que é o que a música diz, né? Acho que é da Cassiane. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, beleza? Então, à meia-noite, cantarei uma canção e um terremoto aconteceu aqui. Meu, o que aconteceu? Os presos todos foram libertos pelo louvor. Claro, foi por Jesus, pelo próprio Deus, mas através dos louvores. E aí, o que acontece? Esse carcereiro fica desesperado. Então, olha só, que vai falar aqui, ó. 27. Quando o carcereiro acordou, gente, o terremoto foi tão grande que ele até caiu desacordado. Viu as portas da prisão escancaradas. Então, gente, o louvor abre porta. O louvor, ele liberta. Então, nunca pare de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, certo? Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Então os prisioneiros não escaparam, né? Embora os portões tenham sido abertos, eles estavam lá. E por que o carcereiro ia se matar, gente? Porque esses dias nós vimos aí o brasileiro que estava lá nos Estados Unidos, né? Que ele escapou da prisão, ficou 14, 15 dias, sei lá, foragido, né? Vocês viram que... E como que ele escapou, né? Escalando a parede, foi... E o que aconteceu com o vigia? O vigia foi mandado embora, porque como é que ele deixou o cara escapar? Né? Naquele tempo, ele não ia ser mandado embora. Naquele tempo, o carcereiro ia ser morto, porque ele deixou o cara escapar, certo? E aí, ó, então Paulo gritou: não se mata não, que a gente tá aqui, ó. 29. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo. Ele estava tremendo de medo, ó, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Porque ele não pôde acreditar nisso. Meu, os caras poderiam ter escapado, os caras poderiam ter ido embora, os caras poderiam ter deixado eu me matar, porque para eles seria mais fácil para eles fugirem. Mas eles não deixaram me atentar, né, contra a minha vida. Então, ele foi surpreendido por amor. Olha só, certo? E aí, ó, eles responderam, ó: creia no Senhor Jesus e você e sua família. Olha só que lindo, gente. Quando você tem encontro real com Deus, isso não se limita a você. Né, isso vai englobar a sua família, porque você vai ser feito nova criatura e as suas ações vão ser diferentes e a sua família vai olhar para você e ela vai andar na direção que você está andando. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Olha só que coisa linda. Então ele não ficou só no cara, né? Falou: meu, né? Estendeu isso à família dele. 33. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa, lhes serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Olha só.
Metanoia de novo. Arrependimento. Esse cara, pode colocar aqui? Esse cara foi treinado, ele era um soldado, então ele foi treinado, né, para matar. Ele foi treinado para ferir. Ele foi treinado para isso, para agir com violência. Então o pecado dele qual que era? Violência, certo? Mas você vê que Jesus entrou verdadeiramente em seu coração, ele teve um encontro e agora, em vez de ferir, o que ele faz? Cuida das feridas e ainda oferece o quê? Comida. Então aquele cara violento agora, né, é diferente, ele foi transformado. E agora, em vez de ele machucar e ferir, agora ele ama, ele cuida. Isso é arrependimento. Beleza? Vamos lá. Então, lembre-se, quer que a sua vida seja transformada? O que você tem que fazer? Ir na direção contrária. Eu não consigo largar tal pecado. Então, o primeiro passo que você deve fazer, né? Claro, Jesus tem que entrar no seu coração, que é o que vai acontecer agora. Por quê, gente? Se eu tenho um olhar religioso quando eu olho para alguém que está tentando, né, e que eu sei que o pecado dele se tornou público, se eu tenho um olhar religioso e ver Jesus, né, libertando, curando, perdoando e amando, o que eu vou falar? Esse cara não merece. Pô, eu tô aqui, eu observo as leis e o Roberto que faz coisa errada é amado. Tá errado, Deus. Agora, se fosse um olhar de libertinagem, né, então Jesus entraria na vida de Zaqueu e a vida dele continuaria igual. E tem acontecido muito isso em nossas vidas. Nós servimos um Deus que nos serve. Porque se ele não nos serve, não é Deus. Então a gente não deixa... Jesus, você pode mexer nisso e nisso na minha vida, mas isso aqui não toca, porque isso aqui é precioso para mim. Então quando você fala isso, gente, você não quer mudança, né? Você está vivendo em libertinagem. Porque, gente, duas coisas acontecem quando você tem um encontro com Deus. Primeiro, ele salva. Em Tito 2,11 diz assim, ó, pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. Ou seja, o encontro real com Deus te salva. Salva todos, não importa quem seja. Se é assassino, se é traficante, se é terrorista, não importa. Se ele se arrepender, isso vai chocar a gente. Certo? Se o pior dos ditadores, que eu não vou dizer o nome dele aqui, tá? Que assolou um povo, né? Na Segunda Guerra Mundial, se ele se arrependesse e falasse, Deus, eu estou arrependido daquilo que eu fiz, ele seria perdoado. Parece um absurdo, mas ele seria perdoado se ele se arrependesse de verdade. Só que não fica só na salvação, porque se eu ficar só na salvação, vira uma graça barata. Deus me ama mesmo, amanhã eu peço perdão, tá tudo em casa. E a minha vida não muda. Não, precisa de salvação e santificação. Lá, ó, tá escrito assim, ó, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, certo? Então, a graça me faz ser salvo, eu olho para trás e falo, ó, o que eu fiz aqui, né, Deus levou sobre si, Jesus levou sobre si. E agora eu olho para o futuro, né? E agora eu sei que eu tenho um caminho de paz, um caminho difícil, mas um caminho que eu tenho o Salvador ao meu lado, certo? Então eles nos ensinam a viver, né? A resolver os pecados do futuro, porque agora eu sei para quem entregar isso, certo? Então, gente, um verdadeiro encontro com Jesus precisa de mudança. Ele traz a salvação, mas traz a santificação, beleza? Deus quer mudar a sua vida. E ele quer mudar a sua vida, mas você precisa deixar. Beleza? Então, ó, e após o encontro acontecem mais duas coisas, certo? Então, depois do encontro com Jesus, primeiro, né, a gente se vê. Então, muitas vezes você não acha que o que você está fazendo é tão errado assim. Você não se conhece, você acha que você foi criado daquela forma e essas práticas que você tem feito são normais. Mas depois que Jesus entra, gente, isso muda. Porque ele vai mostrar, ó, filho, não é assim. Não é assim. Eu não me agrado disso.
Beleza? E agora a gente entende. E o que Zaqueu entendeu? Eu sou um pecador. Quando Jesus entrou na casa dele, Zaqueu reconheceu: eu sou um pecador. Certo? Um pecador. Sempre vai haver pecado em nós. Mas esses pecados precisam ser tratados. Certo? E 2, né? Ver o próximo. Então eu passo a me ver como pecador e eu sei que eu não sou digno disso, certo? Então, como eu falei, às vezes você vê um cara que assassinou tal pessoa friamente, enfim, se ele se arrepender, vamos falar desse cara aí que fugiu lá da cadeia dos Estados Unidos, né? Parece que ele matou a mulher tesourada, facada, não sei quantas, né? Ele detonou a mulher, enfim, na frente do filho. Aí você fala, esse cara é um monstro, esse cara não sei o quê. Mas se ele se arrepender, gente, a graça de Deus pode alcançá-lo. Aí você fala, mas peraí, mas ele não vai pagar pelo que ele fez? Sabe quem pagou? Jesus Cristo. A conta, ele não ficou impune, a conta, quem pagou foi Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, ou seja, o planeta inteiro, todo o ser vivente. Deus amou todo o ser humano. Entende? Então, você que acha que Deus não te ama, que Deus não quer você porque você é muito pecador, Ele ama você assim como me ama e ama a humanidade, Ele nos ama e Ele deu tudo o que Ele tinha, Ele deu o seu próprio filho para morrer por nós, entende? Então Ele ama você, não importa o que você fez, não importa quem você é, Ele te ama e Ele quer alcançar a sua vida. Ele pagou na cruz o seu pecado. Ele falou assim, ó, está consumado, ou seja, eu paguei a conta. Eu me fiz um maldito. Eu me fiz o maior pecador do planeta para que você pudesse ser salvo. Foi isso que Jesus fez na cruz, gente. E muitas vezes nós subestimamos o sacrifício de Jesus. E foi esse sacrifício que nos salvou. Beleza? Então, ó, quando eu me vejo como pecador e que eu necessito de Jesus, eu começo a ver quem? O próximo. Não pode ficar só para mim. E aí você vê que ele ajuda as pessoas necessitadas. O que ele fala? Ó, eu vou ajudar aquelas pessoas que eu lesei e eu vou devolver 4 vezes mais. Porque ele sabia que aquele povo estava sendo assolado por Roma e que eles estavam numa situação deplorável. Aí ele começou a olhar. Porque antes não, ele só tirava, né? Tirava proveito e roubava, mas agora ele começa a olhar o outro e ver o que o outro precisa. Tava falando com um amigo meu esses dias, o Max. Ele falou, cara, é tão legal, né, quando a gente, antes do ensaio, assim, isso me fez crescer bastante, né, eu tinha que estudar, eu era forçado a estudar para levar um estudo pro pessoal do louvor, e quando eu não faço isso, eu vejo que eu não procuro com tanta, igual eu faço quando eu vou passar para alguém. Eu falei, mas exatamente isso, cara, nós nunca devemos buscar ao Senhor por nós mesmos. Nós devemos buscar ao Senhor para alcançar outras pessoas. E a cada dia Deus vai se revelando para nós. E nós estamos dividindo com alguém. Por isso que a gente sempre fala, compartilha, manda, fala você. Se não conseguir falar, manda o vídeo. Mas nós precisamos passar para o outro. Nós precisamos enxergar o outro e o quanto o outro precisa. Beleza? E para concluir, no 9, diz assim, ó, Jesus respondeu, hoje a salvação está nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Olha, este homem também, apesar de quem seja, né, apesar do que ele fez, ele é filho de Abraão e a salvação chegou à sua casa e eu profetizo que a salvação está na sua casa, a salvação chegou à sua casa, a salvação chegou à sua família no nome de Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos e eu aceito essa salvação. Eu quero a salvação. E você vai escrever nesse chat agora. A salvação chegou à minha casa. Pode escrever aí para o mundo ouvir. Beleza? Porque alguém... Então, é isso, gente. Olha só. Não importa. Nosso pecado não foi ignorado. A conta não foi ignorada.
Jesus pagou os seus pecados na cruz. Amém? Que você possa se regozijar nisso e se contentar nisso. Não importa se você seja como Paulo e Silas, né? Eles apanharam muito. E tantos outros, né? Como é que morriam os cristãos da igreja primitiva, gente? Eles eram jogados numa arena e os leões iam comê-los vivos, ele e a sua família. E eles não corriam do leão. Sabe o que eles faziam? Eles cantavam louvores mais altos do que o rugido do leão. Porque eles sabiam de quem eles eram filhos. Eles sabiam a que reino eles pertenciam. Então que você e eu possamos ter certeza de quem é o nosso Pai. E Jesus está dizendo para você aqui hoje, ó, deixa eu pagar o que você fez. Deixa eu levar na cruz aquilo que você anda fazendo, aquilo que você fez. Jesus veio nos salvar, sabe de quem, gente? Da ira de Deus. Porque Deus não se dá com pecado, são coisas opostas, né? Luz e trevas. Jesus veio nos salvar da ira de Deus. E ele trouxe salvação para sua casa. Amém? Jesus quer entrar na sua casa hoje. E que em nome de Jesus você possa recebê-lo. E que a sua vida possa ser diferente. E que você passe a fazer coisas ao contrário das coisas que você fazia errado. Em nome de Jesus. Não estamos aqui para te julgar. Nós estamos aqui para apontar a sua falha, mas nós estamos aqui para te oferecer um Salvador. E o Salvador quer salvar você e a sua família, no nome de Jesus. Gente, então, esse foi o estudo de hoje. É muito bacana, é muito profundo o quanto Deus e o quanto o Espírito Santo quer se revelar aos nossos corações. Então, reveja, veja, e se ficou algo que você não entendeu, volte e peça para o Espírito Santo falar ao seu coração e que em nome de Jesus tudo possa mudar e ser diferente, amém? E no que você precisar, nós estamos aqui à sua disposição. Beleza? Então, ó, só para concluir, não se esqueça, tá? A inscrição ficará aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado. Esperamos que você participe dessa conferência com a gente, beleza? Então, até o próximo encontro com Jesus. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.